Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Vamos conversar um pouco sobre um gênero textual muito importante, o conto. E nesse momento eu convido você a ver os nossos objetivos. Quais são eles? Ler, compreender um conto e seus elementos, localizar informações explícitas, inferir informações, inferir o sentido de palavras e expressões. Mas conto, né? Já ouviu aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Por que isso acontece? Por que a pessoa aumenta algo quando está contando uma história? Vejamos aqui os elementos de uma história. Relembre comigo. Você lembra? Uma história ou narrativa é composta basicamente de narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Você se recorda das histórias que você já leu e já ouviu desses elementos? Vamos lá, o narrador é quem conta a história, a voz que conta. Ele pode estar dentro da história ou apenas observá-la e contá-la. Ainda ele vai contar o quê? O enredo, os fatos, os acontecimentos. E quem realiza esses acontecimentos ou sofre esses acontecimentos? Os personagens. E os personagens estão aonde? Em algum local ou em alguns locais eles passam, né? E ainda, em que tempo se passa essa história? Essa história, em dias, em anos, em meses. Se é um conto, é em pouco tempo, porque o conto é uma história pequena, né? Vejamos agora qual é o nosso conto de estudo. É a descoberta da escrita. Convido você a ler comigo e também já vai observando esses elementos que acabamos de falar, de relembrar nesse conto. Vamos lá? Tentava escrever e eles surgiam, levando todo o material, confiscavam e sumiam, sem satisfações, mas também sem recriminações. Não diziam nada, olhavam e recolhiam o que estava sobre a mesa. Tentou mudar de casa, não adiantou. Eles chegavam, apenas a caneta tocava o papel, como se aquele toque tivesse a capacidade de emitir um sinal perceptível somente por eles, como o infrassom para um cachorro. Levaram todos os papéis e quando ele tentou comprar, as papelarias não venderam sem a requisição oficial. Nenhum tipo de papel, nada. Cada criança tinha direito a cotas estabelecidas. Devido desvio de cadernos, era punido com degredo perpétuo. Rondou as padarias e descobriu que o pão era embrulhado em plásticos finos, transparentes. E, quando quis comprar um jornal, viu que as margens não eram brancas, vazias. Agora havia nelas um chapado preto, para impedir que se escrevesse ali. Uma noite, altas horas, escreveu nas paredes, e pela manhã descobriu que eles tinham vindo e caiado sobre o escrito. Escreveu novamente, caiaram outra vez. Na terceira, derrubaram as paredes. Ele procurava desmontar caixas, aproveitar as áreas internas. Eles tinham pensado nisso antes. As partes internas eram cheias de desenhos, ou com tintas escuras, sobre as quais era impossível gravar alguma coisa. Experimentou panos brancos, algodão cru, cores leves, como o amarelo, o azul claro. Eles também tinham pensado. As tintas manchavam o pano, borravam, as letras se confundiam. Eles não proibiam, prendiam ou censuravam. Pacientemente vigiavam, controlavam, dia a dia, minutos, segundos. Impediam que ele escrevesse, sem dizer nada, simplesmente tomando objetos, lápis, canetas, cotos de carvão, pincéis, estiletes de madeira, o que ele inventasse. 2, 5, 12 anos se passaram. Ele experimentou fabricar papel, clandestinamente, em porões e barracos escondidos no campo. Eles descobriram, arrebentavam as máquinas, destruíam as matérias-primas. Ele tentou tudo: vidros, madeira, borracha, metais.
Percebia, com o passar do tempo, que eles não eram os mesmos, iam mudando, se revezando, constantes, sempre incansáveis, silenciosos. Deixou o tempo correr, fez que tinha desistido. Só pensava, escrevia dentro da própria cabeça tudo o que tinha. Esperou 2 anos, 5, 12. Quando achou que tinha sido esquecido, colocou o material num carro. Tomou estradas para o norte, regiões menos povoadas. Cruzou pantanais, sertões, desertos, montanhas, calor, frio, umidade. Encontrou uma planície imensa, a perder de vista, onde só havia pedras. Ficou ali, com martelo e cinzel. Começou a escrever, gravando bem fundo nas pedras, imensas os sinais. Ali podia trabalhar, sem parar, e o cinzel formava, lentamente, As, Bs, Cs, Ds, Ps, traços, palavras, desenhos. Encerramos a leitura do conto. Você pode perceber que levamos um tempo nessa leitura, mas o conto está na íntegra aqui. E já temos uma característica dele. É um texto curto que pode ser lido de uma vez apenas. Não necessita de uma pausa, de uma demanda maior de tempo, como um livro, um romance. Não, ele é um texto breve, curto. E você conseguiu perceber os elementos que conversamos no início? Que tipo de narrador está nessa história? Quem são os personagens? Quantos são? Quais são? Se aparecem os nomes, características. Conseguiu também perceber qual local essa história se passa, ou em que locais os personagens vão? Ou ainda, que tempo essa história ocorre? Temos aqui a passagem de anos, de dias, temos menção ao tempo? De que forma isso ocorre? Vejamos isso na sequência dos exercícios. Se você observou, ficará fácil. Agora temos um quiz sobre uma síntese desse conto. Observe comigo e responda junto comigo. Qual alternativa apresenta uma síntese da sequência narrativa do conto? Letra A, a proibição, a persistência, a libertação, o fingimento. B, a proibição, a persistência, o fingimento, a libertação. C, a proibição, a libertação, o fingimento, a persistência. Que resposta você pensou aí? O que ocorre? Qual é a sequência dos fatos, dos acontecimentos nesse texto? Se você pensou na alternativa B, é a alternativa correta, porque relembremos o que ocorre nessa história. Primeiro, temos uma proibição de algo, a proibição da escrita, a proibição de escrever textos, escrever os pensamentos. E o que ocorre? Ocorre a persistência. A personagem aí vai tentando de várias maneiras escrever e fracassa em alguns momentos. Depois ele finge por algum tempo que se deu por vencido, que não vai escrever. Se as pessoas não querem que ele escreva, realmente ele não escreve mais. E por fim, ele consegue enganar os perseguidores e acaba escrevendo em um momento várias coisas. Então a resposta certa é a letra B. Temos aqui um resumo do que acontece nesse conto. Exercício número 1, tem um trecho para você ler e responder a pergunta A e B, considerando todas as situações pelas quais o protagonista passou. O que simboliza a gravação? As, Bs, Cs, Ds, Ps. B. E os vocábulos? Traços, palavras, desenhos. Qual é o significado disso que o personagem escreveu?
Voltamos. Conseguiu imaginar, pensar na resposta para as perguntas? O que simboliza cada escrito que esse personagem fez? Então, confira a possibilidade de resposta. Letra A. Essa gravação representa a liberdade de expressão e o sucesso em poder escrever novamente. Isso mesmo. Então, quando o personagem escreve As, Bs, Cs, Ds e Ps, isso é o símbolo de que ele teve sucesso, que ele se libertou, que ele consegue escrever o que ele queria. Já a letra B, as palavras resumem a realização, ou seja, destacam que o protagonista pode se expressar de várias formas. Isso mesmo. Quando ele escreve traços, palavras e até mesmo desenhos, várias formas de se comunicar, porque o desenho também passa uma informação, uma mensagem, a imagem, é a forma dele se expressar de várias maneiras, já que ele não conseguia antes. Exercício de número 2, ainda temos o trecho para você reler e 3 perguntas. Letra A. O narrador é observador ou narrador-personagem? Explique. B. Quanto ao espaço, onde a história acontece? Onde a história acontece? C. Quanto ao tempo, a história se desenrola em ordem cronológica ou psicológica? Responda. Respondeu? Temos 3 perguntas sobre os elementos que compõem a narrativa desse conto. Confira agora as respostas. Letra A. O tipo é narrador observador, pois não conhece a intimidade dos personagens e se limita a contar os fatos em terceira pessoa. Letra B. O lugar onde a história acontece é indefinido. C. A história se desenrola em ordem cronológica. Isso mesmo, falando um pouco sobre esses 3 elementos que temos nas respostas. O narrador, ele narra em terceira pessoa. Se voltarmos no trecho que tínhamos na questão, temos aqui, tentou mudar de casa. Quem tentou mudar de casa? Ele. Então o narrador apenas observa o personagem e descreve o que ele faz. Ainda sobre o outro elemento, o lugar onde essa história acontece. Você pode ter lembrado, nós temos aqui a casa, a planície, as paredes, as padarias, vários lugares que ele passa. Mas nós não temos detalhes, porque o importante nessa história é contar a perseguição, as tentativas de escrita e não detalhar os lugares. Os lugares ficam secundários aqui. E ainda, por que a história se desenrola de uma forma cronológica? Nós temos ali em diversas passagens a citação de que dias passaram, minutos passaram, segundos.
até mesmo anos, quando ele finge que se deu por vencido, os minutos passaram. Agora vamos ao exercício de número 3. Letra A. São apresentados os pensamentos e as emoções do protagonista ao leitor? Explique. Letra B. Como é possível imaginar cada um dos personagens? Responda. Voltamos. Respondeu essas duas questões sobre as emoções, se elas aparecem ou não no texto? Vejamos. Não, o narrador não apresenta os pensamentos e emoções do protagonista. Letra B. É possível criar a imagem de cada personagem por meio de suas ações. Isso mesmo. Quando respondemos ali na questão anterior, o narrador é observador, ele não é onisciente, ele não sabe o que se passa na mente de cada personagem. Então ele apenas observa os fatos, os acontecimentos, e através desses fatos e acontecimentos que ele narra, é que nós conseguimos perceber as emoções e sentimentos dos personagens, ou do personagem principal. E sobre essas emoções e características que temos no exercício número 4. Letra A. Considerando o contexto, como você pode descrever os personagens? Considerando todas essas ações que eles passam, o perseguidor e o perseguido, como podemos descrever suas características?
Respondeu? Conseguiu relembrar como as características de cada personagem? Então vejamos. Letra A. Através das ações do protagonista, podemos descrevê-lo como persistente, audacioso e criativo. Já os antagonistas são atentos, manipuladores e inesgotáveis. Isso mesmo, através de todo esse contexto, todas as situações que temos no conto, o protagonista ele nunca desiste, ele finge em algum momento, mas ele sempre está tentando escrever algo. E os antagonistas, as pessoas que estão tentando impedi-lo, sempre estão ali também manipulando, destruindo, tentando atrapalhá-lo. Então são essas as características que conseguimos retirar do contexto. Agora temos o exercício número 5, é um desafio, preste atenção. O conto é o produto das relações entre autor, texto e leitor. Através de sua habilidade narrativa, o autor elabora a trama e conduz o leitor a interpretar enigmas e atribuir sentidos. Crie um personagem e descreva suas características físicas e psicológicas. Além disso, crie e descreva o ambiente onde ele poderá ser inserido. Vamos lá, pense um pouquinho sobre esse personagem. Voltamos. Conseguiu pensar em um personagem e suas características? Garanto que sim, pois você tem muita criatividade, né? Depois você pode até ampliar isso que você anotou aí nesse momento. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo e o que aprendemos? Realizamos a leitura e a interpretação de um conto, identificamos os elementos da narrativa presentes no texto. Além disso, criamos um personagem e descrevemos suas características físicas e psicológicas. Também criamos e descrevemos o ambiente onde o personagem viveria a história. Temos as referências ainda do material utilizado, se você quiser pesquisar sobre. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até breve.